É fato que ninguém começa nada, e muito menos recomeça absolutamente nada, sem considerar o item felicidade. Não é verdade? Ninguém recomeça algo sem considerar esse item, mesmo que você não o coloque como o primeiro item para uma tomada de decisão a respeito de recomeçar algo na sua vida. É fato que esse item está ali, nesse recomeço. Você quer ser feliz, nós queremos isso. Por exemplo, ninguém recomeça profissionalmente. Você que talvez estava num outro emprego, ou fazendo outra coisa, enfim, investindo em outra coisa, você não vai recomeçar e dizer assim, eu quero recomeçar e me dar mal. Eu quero recomeçar e ficar triste. Eu quero recomeçar e não me sentir bem. Não, é impossível. Se você está em sã consciência, você vai recomeçar, incluindo esse item na sua lista, felicidade. Ninguém recomeça num relacionamento, por exemplo, pensando em dar errado, pensando nas coisas darem mal. Não, todos nós recomeçamos num relacionamento, pensando também na felicidade. Agora, a questão é, hoje eu preciso me acostumar que eu não estou com o meu computador aqui. Então vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Então tá bom. O que realmente nos faz felizes? Porque é importante a gente falar sobre incluir a felicidade como um item básico, necessário dos nossos recomeços. Mas a gente precisa entender e refletir um pouquinho sobre o que realmente nos faz felizes. Olha que interessante, essa não é uma pergunta, deixa eu voltar aqui um pouquinho, isso. Essa não é uma pergunta de resposta abstrata, ok? Porque com essa pergunta a gente pode ficar um dia inteiro filosofando, não é verdade? Essa é uma boa pergunta filosófica. O que realmente nos faz felizes? E a gente pode ficar filosofando sobre isso. Não, peraí, deixa eu aqui, isso. Beleza? Mas eu não quero pensar nessa pergunta nessa dimensão abstrata, filosófica. Eu quero pensá-la numa dimensão bastante prática. Porque essa pergunta, ela é uma pergunta do nível de importância. Espero eu terminar de falar antes de você já fazer uma cara esquisita para mim. Essa pergunta, o que realmente me faz feliz, o que realmente nos faz felizes, essa é uma pergunta do nível de importância a perguntas que são feitas sobre o que é que vai curar essa doença. Existe uma doença. Como nós podemos curar essa doença? É ou não é uma pergunta importante? Várias doenças ainda não têm respostas para elas sobre cura. Eu diria que a resposta para essa pergunta é do nível da resposta de, olha, o que cura essa doença é isso aqui, descobriu. E como que nós sabemos que uma pergunta ela é importante nesse aspecto científico, por assim dizer? Quando o mundo da ciência decide pesquisar sobre aquela pergunta. Então, tem vários médicos aqui, várias pessoas da área da saúde. Eu sei que quando se fala em doenças, existe um mundo científico por detrás estudando várias doenças para encontrar a cura para várias doenças que até então não têm cura. E por incrível que pareça, alguém decidiu pesquisar sobre o que realmente nos faz felizes. Alguém decidiu pesquisar isso, nada mais, nada menos do que a Universidade de Harvard. Se eu fosse perguntar assim, para qualquer pessoa, fale 3 universidades no mundo que você gostaria de ir, de estudar, certamente a maioria das pessoas, entre as 3, diria Harvard. Harvard decidiu estudar sobre o que realmente nos faz felizes. É muito interessante, você pode pesquisar, isso aí você encontra facilmente na internet, mas trata-se de uma pesquisa a partir dessa pergunta, que durou precisamente 76 anos. Então a gente não está falando de um experimentozinho, sabe? Uma pesquisa que durou 76 anos, onde um grupo de pesquisadores do Centro de Psiquiatria de Harvard começou em 1938,
analisando a vida de 700 jovens, mesclando nesse grande grupo estudantes de Harvard e também jovens moradores de bairros pobres da cidade de Boston. Foi assim que começou a pesquisa. E a pesquisa acompanhou a vida desses jovens ao longo de décadas, toda a vida deles, monitorando o aspecto mental, físico e emocional. Até alguns anos atrás, na última etapa desse estudo, a pesquisa continuava com cerca de 1.000 pessoas, entre homens e mulheres, que foram filhos, parentes próximos, desses 700 participantes originais. E aí a gente volta com essa pergunta: o que realmente nos faz felizes? Sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? Sabe o que concluíram? A grande conclusão dessa pesquisa, sabe qual foi? Depois eu falo sobre ela. Não vou falar agora. Até porque você não veio aqui para ouvir sobre a pesquisa de Harvard, não é verdade? Não, não é verdade. Também você ouve sobre isso e é tão importante quanto o que a gente vai ouvir sobre isso aqui. Olha que interessante. O autor do livro de Eclesiastes, ele escreve em Eclesiastes 3:12 algo sobre felicidade. Ele diz assim: concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. A melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. E aí eu diria, ok, mas então vamos voltar com a pergunta: o que realmente vai me fazer feliz? Do que se trata desfrutar da vida para que eu seja feliz? Deixa eu aproveitar isso aqui, que eu li um texto bíblico, ok? Esse aqui é um texto bíblico. Deixa eu aproveitar e ensinar vocês como é que nós precisamos ler a Bíblia. Porque se a gente lê a Bíblia de maneira equivocada, e é possível isso acontecer, nós podemos usar a Bíblia para viver de maneiras desastrosas. E como eu diria que é uma chave importante para a gente ler a Bíblia? Uma chave importante para a gente ler a Bíblia é trazer Jesus para perto de todos os textos que a gente lê. Trazer Jesus para perto dos textos. E aí, é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero trazer Jesus para perto desse texto que está dizendo para a gente que o importante da vida é desfrutar da vida com alegria. Como é que a gente pode trazer Jesus para perto desse texto? Eu quero ler com vocês João 13. João 13, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 17, diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, o filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e a enrolou numa toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum. Protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Versículo 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês.
Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Aí a gente pergunta, mas do que é que tudo isso aí tem a ver com alegria? Jesus diz assim, versículo 17, agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Serão felizes se as praticarem. O que é que realmente nos faz felizes? Parece que Jesus está trazendo uma resposta para essa pergunta aqui. Versículo 17, Jesus é categórico em dizer, agora que vocês me viram fazer essas coisas, vocês serão felizes. Vocês serão felizes. Pergunta, o que realmente nos faz felizes? Jesus está dizendo, é possível ser feliz, vocês serão felizes. Como que é isso para Jesus? Deixa eu afirmar para vocês que essa é uma resposta muito simples. A resposta que Jesus dá a essa pergunta, o que realmente nos faz felizes, é muito simples, mas ela muda tudo. É uma resposta muito simples, mas uma resposta que muda tudo. O que Jesus está dizendo aqui, preste atenção nisso, é que para ser realmente feliz, basta viver para servir e não para ser servido. Jesus, o que é que me faz feliz? Eu quero ser feliz. Jesus, eu estou recomeçando. Eu estou recomeçando no meu relacionamento, eu estou recomeçando no meu trabalho, eu estou recomeçando numa nova cidade, eu estou recomeçando numa nova comunidade de fé. Jesus, senta aqui, o que é que vai me fazer feliz? Jesus vai dizer assim, você quer ouvir? Quero ouvir, Jesus. Para você ser feliz, verdadeiramente feliz, você precisa aprender a servir, ao invés de querer ser servido. Essa é a resposta de Jesus. Agora, como eu disse, é simples, mas muda tudo. Muda tudo para a gente. Por que muda tudo para a gente? Porque Jesus está invertendo, assim, não é um pouco, é completamente a ordem que impera na sociedade em que Jesus viveu há 2000 anos atrás, quando, no contexto em que Jesus viveu há 2000 anos atrás, o Deus encarnado, Deus se encarna na figura de Jesus como um rabino. Um rabino jamais serviria os seus seguidores, os discípulos. Na verdade, essa posição rabínica, de ser um rabino na sociedade judaica, era uma posição que dava ao rabino lugar de honra, sempre, onde ele chegasse. Onde o rabino chega, todo mundo serve. Ele é servido. Ele senta e todo mundo serve. Aí Jesus vem com essa história de que, olha só, olhem para mim. Está faltando escravo. Vale lembrar que, no contexto de Jesus, ninguém andava como nós andamos. Eles andavam em terra, no máximo uma sandalinha, andavam quilômetros e quilômetros diários, e aí eles sentavam para comer. Tinha um tempo como esse, que Jesus estava com os discípulos, e a turma vai chegando para jantar. A mesa da cultura judaica não é a nossa mesa alta, com as cadeiras, não, ela é bem baixa. Os pés ficam próximos da mesa. E alguém precisa lavar os pés dos convidados. Quando um rabino faria isso? Nunca. E Jesus faz isso. E Jesus, ele é tão chocante que Pedro, um judeu, ele olha e fala, cara, não tem como, aí é demais. Você é nosso mestre, não dá, não vou deixar você não lavar. Lavar meu pé, isso é um escravo que faz, é um servo. Jesus disse, se eu não fizer, a gente não tem amizade, a gente não tem comunhão. Agora, essa resposta de Jesus que aponta para essa verdade, porque Jesus vai terminar tudo o que ele faz, e ele afirma, agora vocês querem ser felizes? Então, façam o que eu fiz. Vocês querem viver uma vida feliz? Façam o que eu fiz. Isso chocou aqueles discípulos, e isso é chocante para nós. Eu não estou me referindo, gente,
a nós marcarmos um culto de lavar os pés uns dos outros. Não estou me referindo a isso. De verdade, se você espera que isso vai acontecer um dia aqui, eu vou dizer para você, nunca vai acontecer. Porque é muito cômodo eu chamar qualquer um de vocês agora, pegar uma bacia, está todo mundo filmando, vai para o Instagram, e eu lavar os pés de vocês, e alguém marca, e a gente reposta, e aí chega amanhã, é cada um por si. Então não adianta esse negócio da gente ficar lavando o pé do outro aqui. Não é isso que Jesus está mandando a gente fazer. Jesus está falando, eu estou dando um exemplo a ser seguido, eu não estou dando um ritual a ser seguido. Isso choca a minha cultura, isso choca a sua cultura, isso choca a nossa sociedade, porque nós não somos impulsionados comumente a servir, não como Jesus. Eu vou mostrar isso para vocês. O que Jesus está fazendo aqui é extremamente revoltante para uma cultura meritocrata, uma cultura que o tempo todo está atrás do poder, do status, da posição. Jesus ele é de fato chocante nessa ocasião. E eu preciso afirmar e trazer isso para dentro da nossa mente aqui. O que Jesus está propondo aqui não é comum. Não é comum. Pelo contrário, é incomum, é estranho. O que Jesus está propondo aqui é estranho para mim, é estranho para você. Dizer que nós encontramos a felicidade quando nós servimos, e não quando eu sou servido. Ele está invertendo uma lógica. E Jesus não é apenas o Senhor e Mestre. Vale lembrar que Jesus é a revelação de quem Deus é. Jesus está revelando Deus. É isso que acontece na encarnação. Paulo vai dizer em Colossenses 1, você quer ver Deus, olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, esse Jesus que está nos revelando quem Deus é, no final dos 3 anos em que ele passa com os discípulos, falando e mostrando como é o reino de Deus, ele conclui essa etapa, jantando com os discípulos, ceando com os discípulos, e afirmando que no reino de Deus é lugar de servir e não de ser servido. E quando faz isso, encontra felicidade. É quando Jesus termina tudo, né? Fico imaginando a cabeça daqueles homens, vendo Jesus fazer o que ele estava fazendo, e aí no final ele termina tudo, e aí ele vai e diz isso: agora que vocês me viram, agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus é indigesto. E a gente precisa saber disso. A religião é boa, porque ela coloca diante de nós algumas coisas que a gente faz e não faz, e está tudo certo. Aí a gente fica assim, mas ninguém é perfeito mesmo e tal, e a gente vai fazendo um monte de coisa, um monte de ritual religioso, vai dando uma maquiada na vida, mas quando a gente olha para Jesus e a proposta de vida dele, eu não tenho outra coisa a dizer, às vezes é indigesto. Às vezes é indigesto. Qual é Jesus? Como é que eu sou feliz realmente? Você está diante de uma oportunidade, nós estamos diante de uma oportunidade, porque amanhã todo mundo vive para ser feliz, a gente vive para ser feliz. Qual é Jesus? Qual é a chave? Como é que eu vivo? Você quer aprender a ser feliz? Viva para servir e não para ser servido. Viva para servir e não para ser servido. Agora, a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui. Vocês já entenderam que Jesus lavou os pés dos discípulos, fez esse ritual todo que era de um escravo, e chegou no final e disse: vocês querem ser felizes, me imitem, sirvam. Ok, mas agora a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui, em que contexto Jesus está servindo, o que ele está fazendo. E aí o texto bíblico, João 13, faz questão de detalhar alguns pontos importantes que a gente precisa perceber, que estão às vezes nas entrelinhas.
pontos fundamentais para a gente ter consciência do que é que Jesus está falando e propondo sobre ser feliz a partir do serviço. Por exemplo, para você entender o que eu estou falando e o que o texto bíblico está tentando nos mostrar. Jesus sabia, e o texto faz questão de pontuar esse detalhe, Jesus sabia que tinha uma pessoa ali no meio que ia traí-lo. Jesus sabia que Judas estava ali e que Judas era quem o entregaria. Jesus sabia disso. Mas não apenas Judas, Jesus sabia que todos os discípulos, todos, o abandonariam. Daqui a pouquinho. Jesus sabia assim, daqui a pouco essa turma vai me abandonar. Daqui a pouco Judas vai sair daqui e ele vai me entregar, vai me trair. Daqui a pouquinho. Agora, pegou isso? Presta atenção. É nesse contexto que Jesus serve. É nesse contexto aí que Jesus serve. De possibilidade de traição. Entendeu? Jesus serve na possibilidade concreta de traição. E no início do texto, o texto começa dizendo que Jesus, versículo 1 diz assim, tinha amado os seus discípulos. Olha que interessante o texto. O texto diz, Jesus tinha amado os seus discípulos durante todo o seu ministério na terra. E aí o texto faz questão de dizer, e os amou até o fim. Ou seja, e os amou, inclusive depois da traição. Uma outra versão traz a ideia de, e os amou plenamente. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, Jesus está trazendo uma proposta aqui de servir num contexto de possibilidade concreta de traição. É isso que Jesus está falando. Vocês querem ser felizes? Sim, claro que eu quero ser feliz, ok. Então, viva para servir e não para ser servido. Agora, num contexto de possibilidade concreta de traição. Eu não estou pedindo para você escolher a quem servir. É isso que Jesus está falando, ok? Eu não estou falando que você deve servir assim, onde todo mundo é legal, onde todo mundo é igual a você, onde todo mundo se parece muito com o que você faz, fala do jeito que você fala, veste do jeito que você veste. As ideias são parecidas. Não, Jesus não está falando isso. E ainda, um outro detalhe importante, que a gente às vezes não pensa nesse texto. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem lavou os pés de Jesus? Quem lavou os pés de Jesus? O texto não mostra. Se o texto não mostra, a gente não pode dizer que alguém lavou os pés de Jesus. O que isso mostra para a gente? Que Jesus está falando de servir com uma possibilidade concreta de não ser servido. Entendeu? Falou assim, vocês querem ser felizes? Claro que eu quero ser feliz. Eu estou recomeçando na vida, Senhor. Eu estou num novo emprego, eu estou num novo relacionamento. Ok, então faz o seguinte, viva para servir, não para ser servido. Beleza, mas um detalhe importante. Sirva mesmo com a possibilidade concreta de traição. E segundo detalhe importante, sirva mesmo que você não seja servido. Aí a coisa mudou. Porque a gente vive num contexto cultural, social, que não é novo a gente falar sobre servir. Não é novo esse negócio. Tem um monte de gente falando sobre servir. Tem um monte de gente descobrindo que viver uma vida egocêntrica, ou seja, voltada apenas para si mesmo, é um negócio terrível. E tem um monte de gente falando sobre servir. Agora, só o Evangelho é capaz de nos colocar nesse lugar de alegria, de felicidade, que Jesus está, aonde eu vou passar a servir você, mesmo que você me traia. Eu vou passar a servir você, mesmo que você nunca me sirva. Pode ser que a gente esteja num lugar onde eu esteja precisando da mesma coisa que você. Tipo, Jesus precisava que alguém lavasse o pé dele. O pé de Jesus não era pé do céu não, né? Assim, tipo, era pé, velho, sujo, fedido, tal, daquele jeito.
Jesus lavou o pé de todo mundo. Podia alguém aparecer, Jesus, vamos fazer o seguinte, agora todo mundo vai juntar e vai lavar o seu pé. Mas o texto não nos mostra isso. Parece-me que Jesus está nos mostrando e nos ensinando isso. O que eu estou falando com vocês sobre ser feliz servindo e não sendo servido mesmo com a possibilidade de traição. E segundo, mesmo que você não seja servido nunca. Aí, eu não sei vocês, mas quando a gente começa a pensar nisso, eu chego à conclusão que faz todo sentido isso que Jesus está dizendo, se a gente está considerando felicidade. Porque para pensar, quantos de vocês já não serviram alguém e aquilo te alegrou, te fez feliz? Só que aí, daqui a pouco, aquela pessoa te traiu e a sua felicidade foi embora. Por quê? Porque você foi tomada de mágoa, de decepção, não é verdade? Isso já aconteceu comigo. Eu já servi pessoas, e eu fiquei muito feliz de ter servido pessoas, mas eu não esperava que eu pudesse ser traído por aquela pessoa. E fui, e aí a felicidade foi embora. Assim como eu sei que você também já serviu alguém, e não é que você fez esperando em troca, não como um fator prioritário, mas é fato, você fez e você um dia procurou aquela pessoa para ser ajudado, porque, poxa, eu vou procurar quem um dia eu ajudei, e aí você procurou e a pessoa, tchau, não te ajudou. Aí onde estava a felicidade daquele tempo do serviço? Vai embora, é substituído pela frustração, pela mágoa. Por isso, mais uma vez, o que Jesus está propondo aqui é um negócio extremamente complicado. Indigesto. Mas eu acredito que, pelo poder, pela autoridade, do que Jesus derrama sobre mim e sobre você, é possível viver essa vida. Gente, a gente precisa sair do play, né? Evangelho não é playground, não. É uma vida radical. Mas Jesus está dizendo que isso que Ele está falando traz felicidade. E eu quero encorajar você a ouvir o que eu tenho para dizer daqui para frente, entendendo que o que Jesus está falando aqui é para você, é para mim, é para que a gente recomece vivendo uma felicidade sustentável, real, independente, uma felicidade livre. Jesus não está propondo aqui uma felicidade cíclica, que ora ela se faz presente e aí daqui a pouco ela passa, porque alguém vai me trair, alguém não vai me servir, e aí daqui a pouco a gente faz de novo. Não é isso. O que Jesus está dizendo aqui para aqueles discípulos, para nós existe uma possibilidade de vocês viverem uma vida feliz, recomeçarem para uma vida feliz, concretamente feliz, constantemente feliz, equilibradamente feliz. E aí eu diria, para isso, nós precisamos de um servir livre. Para que essa felicidade de Jesus, que Ele está dizendo ali, seja a nossa felicidade, nós precisamos aprender com Jesus como é que é servir livremente. Como que eu sirvo livremente? Como que eu sirvo, independente se vai me trair, se vai me dar em troca, como é que eu sirvo livremente? É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí, preste muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Olha só, primeira coisa, servir livremente envolve convicção. Convicção é mente. Convicção. Profundidade. Servir livremente envolve convicção de que Jesus já me serviu completamente. Servir livremente envolve a convicção de que você já foi completamente servido por Jesus, completamente servida por Jesus. Jesus já nos serviu. Não há mais como ninguém me servir mais do que Jesus me serviu. Não há absolutamente nada em mim
que esteja incompleto, que tenha necessidade de que, por exemplo, a minha esposa me sirva. Não há nada em mim, em Jesus, que ainda está incompleto para que a minha esposa me sirva. Não há absolutamente nada em mim incompleto que eu tenha que exigir que os meus filhos me sirvam. Não há absolutamente nada incompleto em mim que eu tenha que exigir que a igreja a qual eu pastoreio me sirva. Não há. Em Jesus eu sou completamente servido por Ele. Já foi num jantar em que você não aguentava mais ser servido? Já viveu essa experiência? Aí você começou a pecar, você começou a ir para a gula. Já foi num jantar assim, cara, não aguento mais. Aí tem gente que fala, vou até ali no banheiro e aí eu volto. Então, olha só, no ambiente do reino de Deus, a experiência é essa. É essa experiência de que Jesus, no ambiente do Evangelho, eu já fui completamente servido, em que eu não tenho mais apetite para ser servido por ninguém. E aí, Jesus vai dizer em João 7 o seguinte, ele vai dizer assim, aquele que vem a mim, ele está usando mais uma vez essa analogia da escassez, ou seja, da necessidade. Na ocasião, João 7, ele está falando de sede. Ele está falando, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim, ou seja, eu vou te servir. Aquele que tem sede, Jesus diz, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo assim, olha, você bebe de mim e é tanto. O que eu te dou é tanto que vai vazar de você. E é isso que Jesus diz, que o texto está nos mostrando, quando o texto fala assim, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Por que Jesus não tem problema nenhum de pegar uma bacia, não tem ninguém para lavar os pés, o pé de todo mundo está fedendo, nós precisamos jantar, deixa eu dar um jeito nesse negócio, ninguém vai levantar? Vai ser eu levanto e lavo os pés de todo mundo, resolvo o problema. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus não tem problema dele, um rabino, um mestre, um senhor, Deus? Por que Jesus não tem problema de fazer isso? Porque ele tem convicção de que ele já tem tudo no Pai. Ele sabe assim, o Pai já me deu autoridade sobre todas as coisas. Lavar pé, não lavar pé. Não tem esse negócio. Jesus é satisfeito no Pai. Jesus é satisfeito em Deus. Completamente satisfeito em Deus. Agora, olha que interessante. Quem está em Jesus está no Pai. Acompanha a lógica comigo. Quem está em Jesus está no Pai. Está em Deus. Logo, ao olharmos para o que o Pai fez para nos resgatar, não resta outra conclusão a não ser, ninguém pode me servir mais do que eu já fui servido por Deus. É como se a gente pudesse dizer assim, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. O Pai já me deu isso. Ele já me serviu completamente. Então, entendeu? É possível a gente viver essa vida radicalmente disposta a servir, radicalmente, como Jesus. Mas a gente precisa ter essa convicção, a convicção de que Jesus já me serviu completamente. Jesus já me serviu completamente. Segunda convicção que nós precisamos ter é essa. Servir livremente envolve convicção de identidade. Jesus, ainda no versículo 3, o texto diz que Jesus sabia, primeiro, que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, ou seja, que Jesus já era completamente satisfeito, servido, e segundo, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Esse é um detalhe do texto que está nos mostrando que Jesus tinha convicção de quem Ele era. Jesus tinha convicção de quem Ele era. E mesmo que Ele se vestisse de escravo, Ele não se tornava um escravo. Essa é a chave aqui. Mesmo que Ele fizesse o que Ele fez, Ele não se tornava o que Ele fez. Entendeu? Lavar os pés dos discípulos para Jesus não o transformou em alguém que lava pés. Jesus tem convicção de quem Ele é, da sua identidade. Se alguém perguntasse para Jesus assim, vem cá, é porque é isso que
Tanto que a reação de Pedro foi uma reação de susto, de espanto. Então, eu acho que rolou esse papo assim depois, lá na mesa. Alguém perguntou assim, Jesus, responde para a gente o seguinte: de onde que você é? Não é possível, você é de outro mundo, você é de outro planeta. Jesus, de onde que você é para fazer isso que você fez? A resposta de Jesus é: bom, eu vim do Pai. Você veio de onde, Jesus? Eu vim do Pai. Eu sou do reino de Deus. Essa é a resposta de Jesus. Eu sou do céu. Jesus, você é de onde que você veio? Porque aqui ninguém faz o que você fez. Ele falou, é verdade, ninguém faz, mas eu vim do Pai, eu estou voltando para o Pai, eu não sou daqui, eu trouxe o reino. O reino é um lugar de servir, livremente. Agora, olha só, interessante, a gente precisa pegar esse negócio aqui. Você crê em Jesus como diz as Escrituras? Levanta sua mão, Senhor. Você crê em Jesus como diz as Escrituras? Quem crê em Jesus como diz as Escrituras? Quem crê em Jesus como diz as Escrituras? Beleza. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Você tem uma nova identidade. Beleza? Todo mundo já ouviu isso várias vezes. Você tem uma nova identidade. Você está no reino de Deus. Ok? Você está no reino de Deus. Você não está indo para o reino de Deus. Você está no reino de Deus. Agora, você é um cidadão do céu. Você está em Jesus, você é um cidadão do céu. A Bíblia mostra essa realidade extraordinária de dupla cidadania. Você é um cidadão do céu. Por isso, como um cidadão, uma cidadã do céu, assim como Jesus, nessa nova identidade, nós podemos servir livremente. Nós podemos nos relacionar uns com o outro servindo, sem preocupar em ser servido. Servindo, doando, se dando, fazendo por você. O que eu posso fazer por você? Deixa eu fazer. Mas por que você está fazendo isso? Ninguém faz isso. Aonde que ninguém faz isso? Não, ninguém faz isso aqui em Vila Velha. Ok, eu estou em Vila Velha, mas eu não sou de Vila Velha. Ah, você é de onde? Você é de Itaperuna? Não, eu sou do céu. Eu sou de um outro reino. A vida que está em mim é uma outra vida. Se você está em Jesus, você é alguém do futuro que está no presente. Para de achar que você é alguém que está no presente indo para o futuro. Comece a entender que você é alguém do futuro que está vivendo no presente. Essa realidade da plenitude dos tempos, do reino de Deus lá, é uma realidade. Mas estar aqui é trazer as realidades de lá para cá. Se você está num ambiente onde ninguém serve ninguém, onde todo mundo quer consumir todo mundo, onde todo mundo quer se relacionar descartavelmente com todo mundo, tenha uma coisa em mente: você está em Jesus, eu estou em Jesus, então você não é daqui, você é do céu, vivendo aqui, mas é do céu. É uma outra cosmovisão, é uma outra mente, é um outro jeito de viver. Ah, mas ninguém serve aqui porque todo mundo tem medo, todo mundo já foi traído. Não importa se você vai ser traído, você serve livremente. Você serve livremente. E por fim, servir livremente envolve convicção de que trata-se de uma vocação que é independente da posição. Servir no reino de Deus é uma vocação, não é uma posição. Jesus diz assim do versículo 12 ao 16: vocês entendem o que eu fiz. Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Pergunta, qual é a posição de Jesus? Ele deixa claro aqui. Qual é a posição de Jesus? Jesus é Senhor e Mestre. Ele é Deus. Posição. Jesus está mostrando que no reino de Deus servir é uma vocação.
Porque na cultura na qual Jesus estava inserido, que é muito parecida com a nossa no que diz respeito a esse assunto, a posição que Jesus ocupava não era para servir ninguém. Por isso, quando Jesus serve, e ele diz, eu sou Senhor e Mestre, eu sirvo, Jesus está dizendo assim, ó, servir no meu reino é uma vocação, não é uma posição. Não importa qual é a posição. Servir é vocação. Isso é o que nós fazemos no meu reino, é isso que Jesus está dizendo. Servir é o modus operandi do reino de Deus. Quer viver no reino de Deus? Sirva. Não tem lugar no reino de Deus para quem quer ser servido. É isso que Jesus está falando. A vocação do reino é servir. Uma interpretação muito comum a essa fala de Jesus diz que ele estava afirmando a sua posição. Eu não acho que seja isso. A maioria das interpretações desse texto traz essa ideia de Jesus afirmando a posição dele. Eu sou Senhor e Mestre. Vocês me chamam assim e eu sou mesmo. Eu acredito que é muito mais do que isso. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando um paradigma do reino. A dinâmica do reino. Jesus está mostrando um paradigma do reino aqui. Ele está mostrando que no reino todos servem. É lugar de servir. Inclusive o Senhor e Mestre. A posição não faz parte disso. E mais, quando eu olho para Jesus, e eu procuro assimilar isso, quando eu penso, por exemplo, na posição do pastor, na posição do líder, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o reino de Deus, eu percebo que quanto maior a posição, maior o desprendimento e a atitude de servir livremente. Jesus falou isso algumas vezes, ele disse assim, você quer ser o primeiro? Quero, claro, todo mundo, século 21, quem não for o primeiro não sobrevive, então seja o último. Jesus, a moda é liderar, né? Hoje tem várias coisas de liderança, tem que ser líder, tem um monte de livro de liderança. Aí Jesus, você quer ser líder? Quero. Aí Jesus fala assim, então sirva todo mundo. É isso que Jesus fala. Você quer liderar? Então sirva, seja servo de todos. Ele usa a palavra escravo, seja escravo de todos. Esse é o paradigma do reino. No reino de Jesus, preste atenção nisso aqui. No reino de Jesus, esse aqui é maior do que todos nós. Essa primeira foto eu tirei do Miguel, há alguns meses atrás. Ele não estava me vendo, ele não viu que eu tirei essa foto aqui. Eu cheguei para ajudar a lavar o banheiro e estava o Miguel lavando o banheiro. Aí ele não me viu, eu afastei assim e tirei a foto. Aí ele me viu, aí foi essa segunda foto. Então, no reino de Deus, ele é maior do que todos nós. Porque no reino de Deus, servir é vocação, não é posição. Ninguém falou para o Miguel assim, Miguel, é o seguinte, tem uma posição especial na igreja. Qual é, pastor? Lavador de banheiro. Rapaz, essa posição, você vai ter visibilidade, a gente vai postar sua foto. Cara, você vai ganhar parabéns de todo mundo. Topa? Claro que eu topo, estou dentro. Não, ninguém posicionou o Miguel. Servir no reino de Deus é vocação. Eu estou no reino de Deus. O rei me serviu. Não existe isso em lugar nenhum, em nenhuma história. O rei me serviu, eu fui servido pelo rei. Eu estou no reino de Deus, eu estou no reino do serviço. Deixa eu aproveitar e já chutar tudo com relação a isso aqui. Ambiente de igreja é uma desgraça para esse negócio. Porque ambiente de igreja, o pessoal gosta de fazer assim, não, eu faço, mas tem que vir me pedir. Não, eu faço, mas tem que dizer que sou eu. Tem que me posicionar. Eu faço, mas eu tenho que ter uma posição. Eu faço, mas tem que dizer que eu sou o líder. Então,
Então deixa eu falar um negócio. Isso é um paradigma do inferno. Isso não é o paradigma do reino de Deus. O paradigma do reino de Deus é: eu sirvo. Qual é a sua posição? Não interessa. O meu Senhor e Mestre me serviu. Eu que não sou maior do que Ele, não tenho outra coisa a fazer a não ser servir. Jesus diz: o mensageiro não é maior do que aquele que o envia. Vale a gente pensar que daqui a pouquinho Jesus com esses caras estaria enviando eles. Está tudo conectado, gente. Daqui a pouco Jesus ia morrer, ia para a cruz, morrer, ressuscitar, ia se encontrar com eles, para enviá-los. Aí esse negócio aqui estava aqui, ó. Estava aqui nos caras aqui, ó. Como é que nós somos enviados? Como aqueles que vão servir o mundo. Porque o nosso Senhor e Mestre nos serviu. Então, isso precisa ser assim, todos nós, tá bom? Isso precisa ser uma consciência nossa. Vou falar primeiro no ambiente de comunidade local. A nossa comunidade é uma comunidade nova, está sendo plantada. Tem muitas pessoas chegando, muitas pessoas vindo de zero contato com religiosidade, com igreja, isso é muito bom. Mas vem em contato com a cultura da presente era, que é a cultura do ser servido. E também muitas pessoas estão chegando entendendo que Deus está trazendo você para cá, sua família, enfim, seus filhos, já viveram experiência em outras comunidades cristãs e etc., e agora estão chegando aqui. Beleza. Então olha só, aqui a gente não posiciona ninguém para servir. Aqui a gente não se dá melhor com quem faz alguma coisa ou quem não faz. Essa semana eu me senti servido. Eu fui servido essa semana. Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso. Há lugar para isso no ambiente do reino. Eu passei muito mal essa semana toda, fiquei ruim, de cama, febre, enfim, não é Covid, fica tranquilo. E aí eu mandei mensagem num grupo que teria um encontro quinta-feira. Teríamos um encontro de um novo grupo de Vida Mesa que está começando com as pessoas que estão chegando. Falei, gente, impossível a gente ter um encontro hoje, estou malzaço. E aí uma pessoa do grupo me escreveu no privado, falou assim, pastor, eu sou médico, eu quero ir te ver. Falei, cara, certeza, não precisa. Não, eu quero ir te ver. Tal. Aí foi ele com a namorada, né? Chegaram lá, ainda levaram um bolinho, docinho, que eu nem vi. Nem vi. E aí me deu o medicamento. Cara, eu fui servido ali aquele dia. E aí eu estava orando por essas pessoas, eu orando e falando, Senhor, obrigado. E aí Jesus falou comigo claramente sobre, no ambiente do meu reino, quando vocês vivem o serviço como vocação, vocês servem e são servidos e nem percebem. E nem percebe. Como vocação. Agora, quando a gente vive esse negócio de servir e ser servido no ambiente da posição, aí é por isso que na igreja tem política, politicagem, né? Aí por isso que na igreja tem aqueles que se sentem menosprezados, os que se sentem, né, que têm privilégios. É porque a gente há muito tempo tirou o ambiente do reino de Deus e começou a trazer para a igreja e vivenciar na igreja um ambiente infernal. Então só há uma possibilidade da gente servir livremente. É quando nós temos a convicção de que servir no reino de Deus é vocação, não é posição. Todos nós que fomos abraçados, amados, agraciados, acolhidos, perdoados, alcançados por Jesus, você precisa saber, você foi conduzido para um ambiente, para um reino, que faz com o reino da presente era isso aqui, é de ponta cabeça, onde nesse reino de Jesus, no qual agora você faz parte, a pergunta não é,
Quando é que alguém vai me pedir para fazer alguma coisa? Quando é que eu vou aparecer aqui? Quando que vai aparecer que eu estou fazendo alguma coisa? A pergunta não é essa, a questão é, eu estou no reino de Deus, o meu Senhor e Mestre me serviu, quando é que eu vou começar a servir? A servir pessoas, a me relacionar com as pessoas, a abrir minha vida, minha casa. Ixi, mas é difícil esse negócio. É difícil se você não estiver no reino de Deus. O Miguel me pastoreou nesse dia, eu espero que o Miguel esteja te pastoreando nesse dia, porque ele estava feliz fazendo o que ele estava fazendo. Feliz. Aí a gente entende quando Jesus diz assim: para vocês experimentarem o meu reino, o coração de vocês precisa ser como de uma criança. Aí talvez ainda tenha alguém pensando na pesquisa de Harvard, né? Talvez ainda esteja alguém pensando na pesquisa de Harvard. Então vamos lá. O resultado da pesquisa de Harvard, uma das maiores pesquisas feitas na história, a conclusão, esse foi o quarto diretor da pesquisa, uma pesquisa de mais de 70 anos, ele diz assim, há muitas conclusões desse estudo, mas o fundamental é que o importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. A qualidade dos nossos relacionamentos. Aí ele continua dizendo, é a disposição de se doar, de servir, de dar, que nos torna felizes. Desculpa, Harvard, mas o meu Senhor e Rei já me falou isso há mais de 2000 anos atrás. Mas é bom quando a ciência descobre que nós fomos feitos para servir. Que a felicidade está em servir vocês. A minha felicidade está em dentro da minha casa, servir a minha esposa, servir os meus filhos. A felicidade está nisso. Servir os meus amigos, servir os meus vizinhos, servir os meus colegas de trabalho. Eu vivo no outro reino. Quando eu vou estudar, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer tudo isso num outro reino. No reino onde eu tenho agora essa convicção, ou essas convicções, de que eu já sou completamente servido. Completamente servido. Um reino onde eu tenho essa convicção de que nesse ambiente do serviço, nesse ambiente, a minha identidade é essa, eu sou de um outro lugar. O Espírito que está em mim me traz essas realidades desse outro lugar. E essa convicção de que eu vivo para servir. Eu vivo para servir. Para a gente refletir e praticar, e para a gente já caminhar para a conclusão, olha só. Primeira coisa, você se sente amado ou amada e feliz apenas quando você é servido e servida? E aí é muito interessante isso aqui, gente, porque acredito que muitos de vocês já leram um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, não é verdade? Um livro clássico, best-seller, muito bom, fantástico, sobre relacionamento entre dois, muito bom livro. E o Gary Chapman, ele coloca que uma das linguagens do amor pode ser o atos de serviço. Pessoas que têm, ou seja, a ideia do livro é, cada um de nós tem, cada pessoa tem uma linguagem específica sobre a qual ela se sente amado, ela se sente amada. E aí ele pontua que uma dessas questões é, há pessoas que só se sentem amados quando alguém os serve. Quando alguém faz alguma coisa por elas. Atos de serviço. Então, eu não acredito que Jesus está desconfigurando isso.
Okay? Eu não acredito que é isso que Jesus está dizendo, desconfigurando isso. Há pessoas, e a emoção é algo muito complexo, né? Há pessoas realmente que elas se sentem acolhidas quando alguém vem e tem um ato de serviço. Eu não acredito que Jesus esteja desconfigurando isso. O que Jesus está fazendo, o que o Evangelho está trazendo é, cara, não dá para você viver só para ser servido. É isso que Jesus está dizendo. Não dá para você só ficar feliz quando alguém te serve. Não dá para você sentir que a sua esposa te ama só quando ela faz alguma coisa para você ou ela te serve. Não dá para você, esposa, sentir amada só quando seu marido faz alguma coisa. E isso entre nós também. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está mostrando que o Evangelho é essa boa notícia de que nós temos provisão também para servir. E que nisso está a felicidade. Então, eu quero trazer uma proposta para a gente aqui. Porque todos nós nos sentimos de alguma maneira amados, felizes quando alguém nos serve. Então eu quero trazer uma proposta para todos nós aqui. Essa semana, lave os pés de alguém. Essa semana, lava os pés de alguém. Mas como que é lavar os pés de alguém? Vou levar uma bacia? Não. Faça como o Miguel fez. Faça alguma coisa assim, inusitada, por alguém, que você nunca faria. E aí deixa eu trazer isso primeiro para o ambiente da casa. Talvez há muito tempo você, marido, não serve a sua esposa. E não é só servir com um jantar, não, servir com afeto, servir com carinho, servir com boas palavras, servir com tempo para ouvi-la. Marido, qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa para ouvir? Sentar e falar assim, vem cá, meu amor, fala tudo que você tem para falar. Como é que você está? Como está seu coração? Como que você está? Eu quero te ouvir. Isso é servir. Isso é lavar os pés. Esposas, façam alguma coisa assim para o seu marido essa semana. Ou a partir dessa semana. Sirva. Assim, vem cá. Eu vivo no reino de Deus. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, o meu Redentor que está vivo já me serviu completamente. Como é que eu posso te servir? E sirva. Faça isso com seus filhos. Sirva seus filhos. Eu sei que você está cobrando ele demais. Tem prova, tem um monte de coisa, né? Então para de cobrar um pouquinho essa semana. Tira um tempo e sirva. Sirva. Faz alguma coisa que ele goste, que ela goste. Fala assim, vamos, papai está aqui. E não leva o celular não. Não leva o celular não. Faz alguma coisa na vida sem precisar mostrar no Instagram. Vai só você e seus filhos, só você e sua família. Sirva. Faz algo pela sua comunidade. Pergunta, o que está precisando aí para eu fazer? Vou fazer. Então, você vai ver que isso vai gerar um ambiente de felicidade na sua casa, na sua vida. Segundo, isso aqui é muito importante. Como você compreende serviço na igreja? Por que é importante isso aqui? Porque muitas pessoas compreendem serviço na igreja como essa questão da posição e de algumas atividades voltadas, por exemplo, para uma programação. Isso é serviço na igreja. Eu quero servir na igreja. E tem muita igreja que realmente trabalha com esse modus operandi, né? Eu quero servir, então você tem que estar em algum ministério fazendo isso para funcionar tal coisa. Então, não é isso que Jesus está falando ali em lavar os pés dos discípulos. Não se serve uma programação, se serve pessoas. Então, é muito importante para fazer acontecer o nosso domingo, por exemplo, tem lá um monte de gente com as crianças, um monte de gente veio cedo aqui limpar, nós estamos na reta final das nossas obras, então ainda está ficando um pouquinho sujo, um monte de gente veio limpar hoje cedinho, um monte de gente fica lá em cima, um monte de gente precisa pensar sobre várias coisas para a coisa acontecer, para a coisa funcionar. Mas não limite serviço na igreja a isso. Eu preciso achar um lugar para eu fazer alguma coisa para que a programação funcione. Sabe por quê? Porque para Jesus, gente vale mais do que uma programação. Gente, pessoas,
vale muito mais do que uma instituição. Então não é isso. Por isso que nós temos aqui na nossa comunidade, por exemplo, os espaços de vida à mesa. Não existe nenhum lugar melhor para você servir do que a mesa com pessoas. Por isso que Jesus fez isso ali à mesa. Por quê? Porque é quando você percebe que tem gente fedendo. E aí você vai falar assim: deixa eu te limpar. Deixa eu pegar o que você está passando e resolver. Jesus vai fazer isso na sua vida através de mim. É sobre esse serviço que a Bíblia está falando. O funcionamento disso aqui, a gente faz acontecer. Precisa de gente. Você vai chegando na comunidade, você vai se colocando à disposição. Mas não limite serviço a isso. Ainda mais na nossa comunidade, que é simples em termos de programação. A gente não tem e não vai ter programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Não vai ter. E eu não vejo a Bíblia falando em lugar nenhum para a gente fazer isso. Agora eu vejo a Bíblia falando: vai para a mesa com pessoas, se relacione com pessoas, que você vai ver que vai surgir muita necessidade de serviço. E por fim, volta aí. Para ser livre, para servir, é preciso ser livre do ego e completamente satisfeito em Jesus. E aí eu quero terminar a reflexão dessa noite fazendo uma oração. Eu quero terminar essa noite com uma oração, porque eu iniciei falando que a proposta de Jesus é radicalmente contrária ao nosso ego. Ainda mais que eu sei que muitos de vocês, a maioria de vocês, seja na área de trabalho, na atuação, provavelmente tem uma rotina de ser servido. Ok? Isso é assim. O mundo que a gente vive é assim. Mas a gente precisa de um outro paradigma de vida. Mas para que a gente consiga viver essa vida como Jesus está propondo aqui, e Ele está dizendo: você vai ser feliz, você vai ser feliz. Nós precisamos fazer essa oração: Senhor, me liberta do meu ego. Nós precisamos encontrar esse lugar de bem-aventurança. A Bíblia diz em vários momentos, Jesus diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, por exemplo. Bem-aventurados são. Jesus fala várias coisas. Bem-aventurados significa felizes. Felizes são, felizes são. Então eu quero que a gente faça uma oração nessa noite, assim: Senhor, eu quero ser bem-aventurado no Senhor. Eu quero ser bem-aventurado em Ti, Jesus. E eu tenho plena certeza de que você pode sair daqui hoje, de que eu posso sair daqui hoje, nós podemos sair daqui hoje, dispostos a recomeçar em várias áreas da nossa vida, a recomeçar para ser feliz, entendendo que Jesus me deu o segredo para eu ser feliz. Para eu ser feliz no meu casamento daqui para frente, para eu ser feliz no meu trabalho daqui para frente, para eu ser feliz na minha igreja daqui para frente. Jesus me deu o segredo hoje para eu ser feliz. Qual é o segredo? Daqui para frente eu vou viver para servir, não para ser servido. E eu posso fazer isso como Jesus. Independente, eu não vou fazer isso na dúvida se eu vou ser traído. Não, eu vou fazer isso livremente, eu vou servir livremente. E eu posso servir livremente porque a vida de Jesus está em mim. Eu posso servir livremente porque o Espírito Santo de Deus, a mente de Jesus, a vida de Jesus está em mim, está em todo aquele que crê, está em mim. Então eu posso viver assim, eu sirvo livremente. E eu posso servir livremente sem esperar ser servido. Aí às vezes quando a gente faz isso, a gente tem essas surpresas de alguém que vem e nos serve. E é Jesus falando assim: deixa eu te servir. Essa é a beleza de viver no reino de Deus. É uma felicidade sustentável, não cíclica, sustentável. Ajuda-nos, Jesus. Só dá para a gente servir como o Senhor serviu. Só dá para a gente servir livremente,
tendo o nosso ego esvaziado. Só dá para a gente servir livremente encontrando bem-aventuranças no Senhor, felicidade no Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor e quem o Senhor é para nós. Senhor, como às vezes nós pesamos a mão dentro de casa porque a gente fica exigindo que cônjuge, filhos nos sirvam, como a gente pesa a mão nos nossos relacionamentos no trabalho, na igreja, porque o que a gente quer o tempo todo é ser servido. Jesus, mas nessa noite nós queremos recomeçar para a gente viver uma felicidade concreta, que está nos servir livremente, que o nosso ego seja esvaziado, que saiamos daqui cheios de Ti, cheios da convicção da Tua presença em nós, dispostos a tomarmos decisões em direção a essa verdade, dispostos, Deus, a dar espaço na nossa agenda para servir gente, para ouvir pessoas, para amar as pessoas, para orar pelas pessoas, para ajudar, socorrer. Livra-nos, Pai, dessa miopia da nossa sociedade, incapaz de enxergar, Deus, que alguém do nosso lado está sofrendo, que alguém do nosso lado está precisando de ajuda. Deus, quando a nossa confiança faltar, ajuda-nos, Deus, a confiar, ainda que a nossa confiança comece a faltar. Quando os nossos olhos deixam de enxergar, ajuda a gente a enxergar, Senhor, como o Senhor enxerga. Eu quero uma comunidade, Jesus, cheia de gente que vive para servir. Uma comunidade, Jesus, de pessoas que não são desse mundo, de pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Jesus, faz dessa comunidade, da Igreja Ser Amor, uma igreja cheia de pessoas como Miguel, que não precisa de posição nenhuma para servir, que não precisa de status nenhum para servir, que não precisa de elogio nenhum para servir, que não precisa, Deus, de, enfim, nenhum tipo de privilégio para servir. Eu acredito nisso, Deus, porque eu acredito que chegou o tempo da cultura do reino do Senhor, que comece nas nossas casas, que tome conta da nossa comunidade de fé, que se espalhe pelas ruas de Vila Velha, pela Grande Vitória. Eu não me preocupo com o tamanho, mas o reino do Senhor é um reino cheio de qualidade. Que haja uma vida qualitativa nossa, daqui para fora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.